vamos pensar em janeiro. Ou vamos pensar em dezembro, quando a maioria das igrejas fazem o culto da virada, aquele momento de final do ano, e todo mundo se abraça, e aquela felicidade, os planejamentos das igrejas, planejamento das empresas, planejamento da vida, onde você ia tirar férias, tudo aquilo. Veio a pandemia e todo o planejamento acabou. Eu não sei se foi seu caso, mas no nosso caso como igreja, aqui na primeira igreja batista em Bicas, nós tivemos uma boa mudança do nosso planejamento do ano. Basicamente, nós retomando agora os cultos presenciais, agora não, uns 3 meses, os cultos presenciais e tudo, mesmo assim, muita coisa que era para ter sido feita este ano não se fez. E nós podemos pensar, será que não era a vontade de Deus? Será que nós tivemos uma falta de fé? Vem aquelas incertezas, não? Aquelas dúvidas que vêm ao nosso coração, férias que não foram tiradas, momentos que não aconteceram, famílias que não foram visitadas, pessoas que hoje não estão mais conosco por causa da pandemia. Houve uma situação de caos, o mundo está numa situação de caos. A Europa volta a entrar no lockdown, volta a entrar em quarentena e nós perguntamos: onde está Deus no meio do caos? A resposta nós podemos construí-la biblicamente. E para isso nós vamos para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 1. Então vamos para o nosso momento bíblico em Gênesis capítulo 1, no verso 2. É um texto tão conhecido que a maioria de vocês, inclusive eu, poderíamos prescindir do texto bíblico para fazer a leitura, não é? Mas vamos a procurar Gênesis capítulo 1, verso 2. A nossa Bíblia, eu gosto da minha versão, que é Almeida século 21. Eu acredito que para quem tem um nível de português não nativo, Almeida século 21, NVI, são versões excelentes. Gênesis 1, 2 fala, vamos para o verso 1, só para dar aquele contexto imediato. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Duas palavras, sem forma e vazia. Duas palavras que aparecem juntas no texto, e essa palavra sem forma, comumente no hebraico, aparece também juntamente com a palavra vazia. Eu quero recomendar aqui neste momento o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, aqui, de Leigh Harris, Gleason Archer e Bruce Waltke. Ele é grosso. Eles são, na verdade, uma coleção. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento são 2 volumes. O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento é um volume, é este aqui. Olha a grossura dele. Ele concorre com o Quixote dos Cervantes, aqui na versão em espanhol, Dom Quixote, a versão completa é essa. Então vamos. Quando nós vemos as palavras sem forma e vazia, nós podemos ver que a primeira palavra que é sem forma é bohu, vazio, oco, e ela sempre vem acompanhada pela palavra torro, que é sem forma, bohu, torro. E ali então descreve a condição primária da terra, o que poderia ser traduzido também como tornada vazia. E isso aí vai aplicar para outros textos também. A terra, então, ela estava vazia. O sentido de vazio ali, poderíamos inclusive falar que era sem vida. E quando a Bíblia fala sem forma, vem a palavra que também essa palavra sem vazia, a segunda palavra, o torro, o torru, ela pode ser traduzida também como caos, como deserto. E dois textos marcam essa palavra na Bíblia. O primeiro é Jó, capítulo 26, versículo 7, quando fala assim: Deus estende o norte sobre o vazio, aí vem a palavra torru, e a faz pairar a terra sobre o nada. E é claro que nós vemos ali que Deus estende a terra sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Nós podemos pensar no princípio da gravitação universal. Verdade que o texto é poético, mas não deixa de ser interessante, não é? O princípio da gravitação universal que torna os planetas, vamos dizer de uma maneira, pendurados no ar. Os gregos acreditavam que era o Atlas que estava sustendo a terra nos seus ombros, mas a Bíblia fala que Deus é quem faz pairar a terra sobre o nada. Mas o texto de Gênesis 1:2
junta sem forma e vazia, ele tem sido entendido às vezes como uma endíades, como o sentido de um deserto informe. Mas a tradução tradicional, sem forma e vazia, tem sido muito defendida ao longo dos anos, ao longo dos séculos, pelos teólogos, e se referem aos céus e à terra que receberem a sua forma, mas que ainda não foi completada, e nós vemos isso nos primeiros 3 dias da criação. Por quê? Porque nesses 3 primeiros dias, a terra começa então a ser cheia de vida, cheia de coisas, começa a ter luz, começa a aparecer os mares. É um momento em que começa a criar-se a ordem no meio das coisas. Isaías 45:18, eu quero ir para a Bíblia em Isaías 45:18, porque há uma teoria, não, que fala sobre a teoria do estado intermediário, não é estado intermediário, o nome dela é a teoria do intervalo, que fala em que Gênesis 1 e Gênesis 2 houve um período indeterminado de tempo. Isaías 45:18 fala assim, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, ele não a criou para ser vazia, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus criou o mundo, e o mundo no começo ele era vazio e sem forma, mas Deus o que fez? A partir do verso 3, Deus começa a tomar esse vazio da terra, essa sem forma da terra, e não é que a terra não era redonda, não tem nada a ver com isso, mas que não estava completamente habitável. Lembra daquela tradução de deserto. Então, o que Deus faz? Deus começa a criar a vida para que se tornasse habitável para o ser humano. Ali, quando nós vemos esse texto, também podemos entender que Gênesis 1:2 se refere não ao resultado de uma suposta catástrofe, como alguns acreditam, não? Que é a teoria do intervalo, mas à falta de forma da terra antes de que a mão criadora de Deus começasse os majestuosos atos criativos descritos nos versos seguintes. E, como fala Jeremias, a terra pode se tornar também sem forma e vazia perante o juízo de Deus. E esse texto está em Jeremias, eu quero ler esse texto. No capítulo 4, verso 23, Jeremias está falando do juízo de Deus e fala assim: olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, também para o céu e não tinha a sua luz. E Jeremias está falando do juízo de Deus e como Deus, perante o seu juízo, a terra pode ficar desolada. Então vejam como em Gênesis, do caos porque a Terra estava no seu processo de formação, o universo estava no seu momento de formação, Deus começa a falar, seja luz. Deus começa a separar os mares para que a Terra então surja, e Deus começa a criar a vida do caos, da condição onde não há nada. Deus começa então a gerar vida. Por quê? Porque Ele é a vida. Da sua voz, da sua palavra, a sua ordem, pelo movimento das coisas, pela maneira como Ele cria tudo, Deus começa a criar vida. Deus começa a estabelecer ordem no meio do caos. E quando a criação é feita, quando o homem é colocado no jardim do Éden, a Bíblia não vai mostrar o Éden como algo completamente pronto. Na verdade, o Éden tinha uma parte pronta, o homem aí já poderia comer do resultado da produção que Deus já tinha levantado, mas ao mesmo tempo uma parte do Éden está para que o homem plantasse, cultivasse ali. Por quê? Porque Deus queria que o homem também aprendesse a viver, a trabalhar na ordem de Deus. Que o homem aprendesse a viver em ordem, em uma sociedade organizada. O desejo de Deus era que o homem aprendesse, através do trabalho, a ter essa experiência de criar ordem nas coisas, dar nome aos animais, zelar pelo cuidado da criação, mudar a terra no sentido de que se mostrasse a glória de Deus, se manifestasse a maravilha divina, que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer Deus. Então vamos, Deus cria então a ordem do caos, cria todas as coisas, mas o homem, através do pecado, escolhe viver no caos. O homem escolhe então a vida de pecado. Deus tinha falado para o homem que o homem, não, se pecava, morreria.
se pecava, ele perdia então a condição primária e experimentaria a morte, a doença. O homem então viveria um caos interior, um caos que se manifestaria através da morte das células, que seria a morte física, mas ao mesmo tempo um caos no espírito, porque ele estaria morto espiritualmente. E nessa situação de caos dentro da sua alma e rompendo o relacionamento com Deus na criação, por causa do pecado, o homem então passa a se tornar por si mesmo o senhor da criação e tenta estabelecer o seu ordem no meio do caos que ele mesmo cria. Como? Através de buscar a Deus, oferecer o sacrifício, de ter uma vida que agrada a Deus? Não. Justamente o contrário, o que o homem faz se afastar ainda mais de Deus, estabelecer governos humanos, estabelecer meios de subsistência humanos para se afastar de Deus. E ao longo do Gênesis até o dilúvio, nós vemos essa tentativa do homem de querer governar-se a si mesmo sem olhar para Deus. Vem o dilúvio, acaba tudo e nós podemos pensar que o homem entendeu a lição, mas não entendeu. Nós vemos mais na frente Babel, quando o homem, na sua arrogância, tenta então construir um templo para si mesmo, um templo para preservar a memória humana, um templo para preservar a vida, mas não para honrar e buscar o nome do Senhor. Deus confunde as nações, Deus confunde as línguas, cria as nações, e nesse momento Deus escolhe Abraão para, por meio da sua descendência, permitir que Jesus nascesse. Ou, aliás, pela descendência de Abraão, então Jesus nasceria. Não foi uma escolha aleatória, foi uma escolha justamente não vindo do caos. Deus não escolhe Abraão por causa do Babel. Porque se Deus tivesse escolhido Abraão por causa do Babel, então nós podemos pensar que Deus também está envolvido neste caos. E não está. Deus sabia o caos do pecado, Deus sabia o caos pré-diluviano, Deus sabia do caos de Babel, mas antes de qualquer outra coisa, a Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus estava estabelecido desde antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes de que o caos se estabelecesse no coração humano, antes de que o caos chegasse e afetasse a criação, antes do que o caos estragasse a vida do ser humano, Deus já tinha predeterminado na sua onisciência, na sua presciência, Deus já havia estabelecido, não predeterminado, aliás, Deus já havia determinado na eternidade que o Cordeiro de Deus seria sacrificado para a salvação do mundo. Cristo não é o resultado de um momento, não é uma resposta rápida a um problema que aparece. O sacrifício de Jesus é a resposta eterna de Deus a um problema que nasce na história. O sacrifício de Cristo é a resposta predeterminada de Deus por causa do pecado. Então, quando nós vemos dessa maneira, que Deus já antecipadamente, antes de que se formasse o mundo, antes que o pecado aparecesse, Deus já tinha determinado Cristo como o único Salvador, nós podemos entender que, sim, há ordem no caos. E Deus vai fazer o quê? Deus prepara a humanidade para Jesus. No meio do caos da humanidade, no meio de todos os impérios, no meio de todas as manifestações de destruição, de levantar impérios, de cair impérios, dos juízes de Israel, dos reis de Israel, da divisão norte e sul, de Síria, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e todos os impérios do redor, os hititas, os egípcios, sei lá, tantos impérios que aparecem na Bíblia, tantos reinos, tantos povos, os edomitas, moabitas, amonitas, amorreus, gergeseus, jebuseus. Em meio de tudo aquilo, de toda essa manifestação humana de culturas, impérios, deuses e tudo, Deus estava governando as nações, inclusive aquelas que não estão no registro bíblico. Impérios africanos, impérios europeus, impérios asiáticos. O começo da migração das pessoas para a América, em toda essa movimentação humana, a mão de Deus estava agindo como preparo para a chegada do seu Filho ao mundo. E quando o Filho de Deus vem, e vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós vemos que
certamente Deus deseja restaurar definitivamente o relacionamento humano. A cruz não é outra coisa do que a manifestação da graça de Deus, a manifestação da glória de Deus, a manifestação da vida de Deus ao mundo. É a graça e a misericórdia, como fala João. A graça e a misericórdia foram manifestas por Jesus. Então Deus vai trazer a ordem no caos através da salvação de Cristo. O primeiro caos que Deus resolve é o caos do nosso coração. É a salvação. É a nossa vida em paz com Deus. Romanos 5:1 fala que justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio de Jesus. E quando nós temos essa paz com Deus, nós podemos olhar para o redor e ver ainda o caos reinante no mundo. Nós vemos ainda o pecado reinando no mundo, nós vemos ainda as pessoas tomando más decisões, inclusive nós mesmos tomamos muitas vezes más decisões. Nós podemos ver tantas incertezas, tanta destruição. E nós não podemos simplesmente parar para pensar de que Deus perdeu o controle da situação. Não, muito pelo contrário, Deus ainda está governando. Os antropólogos e os estudiosos da humanidade, os sociólogos e outros, querem chamar este período como o antropoceno. O período onde o homem foi capaz de mudar as coisas, mudar a história, mudar o clima, mudar o todo. O desejo sempre foi aquilo que a serpente falou para Eva. Comereis o fruto da árvore e sereis como deuses, sabendo o bem e o mal. Chamar este período de tempo de antropoceno é colocar justamente o homem ao lugar de Deus, sentar o homem no trono e dizer aqui, este é o período do homem, agora nós, homens, governamos. Parece Gênesis 11, não é? Com Babel, aquela ideia, aquela pretensão. Mas é uma grande realidade, o homem não muda, Salomão fala isso. Nós não mudamos e o desejo de ser Deus, de tentar estabelecer ordem neste caos, criado em primeiro lugar no nosso coração, nos leva a pensar essas coisas. O Salmo 2 vai dizer justamente que quando Deus observa que o mundo se levanta contra o Senhor e contra o seu ungido, a Bíblia fala que Deus ri nessa hora, Deus começa a rir, e fala na sua ira para que os homens se convertam. Quantas vezes nós tentamos, na nossa arrogância, justamente fazer isso? De tentar nos colocar como Deus e de tentar estabelecer essa ordem no caos. E justamente o que Deus está mostrando neste período de tempo para o ser humano é que nós não temos controle de coisa nenhuma. Nós não controlamos o clima, nós não controlamos as doenças, nós não temos controlado as epidemias, nós não temos controlado as guerras, nós não conseguimos controlar nem sequer a eleição dos nossos países, nós não conseguimos ter ordem nas casas. Por mais que as pessoas tentem arrumar a casa, sempre haverá sujeira, sempre haverá uma coisa, sempre haverá uma teia de aranha, sempre haverá algo sujo. Nós não conseguimos manter a ordem na nossa vida. Por quê? Porque a verdadeira ordem no caos vem com Jesus. No entendimento da sua soberania. Quando eu enxergo a situação do mundo, eu não posso simplesmente ficar como Chapolin e falar assim, e agora quem poderá nos defender? Não, eu tenho que olhar como o Salmo 121. Elevo meus olhos aos montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu tenho que aprender a depender do Senhor, a ter esse cuidado soberano do Senhor, aprender a ter essa certeza de que Deus cuida de mim. Quando eu vejo o caos do mundo, eu não posso entrar no caos do mundo, eu não posso mergulhar no caos do mundo. E isso que acontece muitas vezes, e por isso as pessoas choram no período das eleições, quando perde o candidato dele, e por isso as pessoas se decepcionam quando o candidato pelo qual eles votaram e venceram também faz besteira. E Salomão escreve isso no Eclesiastes, fala que as mesmas pessoas que hoje estão celebrando a vinda do novo rei, mas na frente farão a fila também, mostrando o seu desgosto com ele. É normal, nós nos decepcionaremos as pessoas. Isso acontece inclusive nos casais, acontece nos namoros, acontece com pai com filho, filho com pai, professor com aluno, aluno com professor, acontece entre amizades, acontece com... Você se olha no espelho às vezes e também se olha e fala assim, nossa, tô velho, tô gordo, eu perdi cabelo, tá mais branco, tá mais claro.
nós nem sequer conseguimos ajeitar o caos do nosso corpo. Mas o caos começa a ser destruído e reconstruído com Jesus. Por isso que o Apocalipse ele é tão maravilhoso quando Jesus fala: eu faço nova todas as coisas. Mas o mais interessante é que Paulo escreve aos Coríntios dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura ele é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O mesmo Deus que no Apocalipse fala: eu faço nova todas as coisas, e isso aponta para o futuro, é o Deus que no nosso presente fala que a nossa vida é nova. É uma novidade de vida, é um novo nascimento. O caos que nós esperamos no mundo, ele deve acontecer em primeiro lugar no nosso coração. Através do arrependimento, através da conversão, através da nova vida, através de permitir que a vida de Cristo venha ao nosso coração e nós possamos então abraçar essa vida eterna e viver de acordo com essa vida eterna, de seguir os mandamentos da palavra de Deus, de andar nos seus caminhos, de desfrutar da sua presença e bondade. De viver como filhos amados do Senhor, adotados como Ele, nessa gratidão poderosa. Hoje, quando as pessoas falam tanto da Bíblia no sentido pejorativo e no sentido punitivo, nós devemos olhar para as Escrituras como o manual da casa, da maneira como eu devo me comportar na vida para agradar o Pai que me adotou. Olhar para o Deus que adota, o Deus que ama. Isso é trazer ordem no caos. Os problemas não serão resolvidos, muitas situações nós vamos continuar atravessando, mas a boa mão do Senhor, como fala o Salmo 23, ainda que eu ande no vale de sombra da morte, não temerei porque tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me sustentam. Entenda, Deus não nos tira do vale de lágrimas, Deus não nos tira do vale de sombra da morte. Ele garante a sua presença conosco para trazer ordem no caos interior, para que possamos enfrentar o caos exterior com a sua presença. O mundo hoje caminha para o brejo, caminha para o fim. Mas neste andar em que nós vemos ideologias se levantando, governos caindo, estruturas se mexendo e se abalando, Deus ainda governa. No meio de todo este vendaval de coisas, o céu governa. Deus não largou o trono. Deus não está alheio das circunstâncias. Muito pelo contrário, tudo está convergendo para o seu propósito eterno. A vinda de Cristo, quando verdadeiramente o caos será acabado. Por quê? Porque o principal agente do caos, que é o pecado, será vencido definitivamente. E a morte será vencida definitivamente, porque seremos transformados pela ação gloriosa do poder da ressurreição de Cristo. Então, meus amados, em tudo isto que eu falei, eu recomendei aquele livro, mas um livro interessantíssimo para entender os tempos de hoje. São dois livros que eu quero recomendar, além do Dicionário Internacional de Teologia. O livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, um livro excelente, da Thomas Nelson, assim, e esta edição é linda demais. E o outro, um livro de Francis Schaeffer, chamado A Morte da Razão. É um livro muito maravilhoso, um livro que eu li para a minha monografia do seminário, é um livro que, na verdade, eu estou desejando voltar a ler, porque eu li no seminário, eu li bastante, um livro que eu gosto demais, mas ainda não consegui, ainda não comprei, mas eu estou querendo comprar. É um livro muito bom, é denso, ele é curto, porém é denso, e como alguém falou, uma lida não é suficiente. Mas é um livro interessante para entender como nós, filosoficamente, estruturalmente, chegamos a este caos. Mas há uma esperança. A esperança, tanto de Lewis como de Schaeffer, como a esperança dos profetas, a esperança nossa, é que este caos tem um fim. E mesmo que as pessoas percam a esperança, nós como cristãos devemos abraçar a esperança. Não coloque sua esperança naquilo que vai acontecer nas eleições dos Estados Unidos, os resultados.
Não coloque sua esperança nas eleições municipais, naquilo que vai acontecer daqui a 10 dias aproximadamente nas eleições municipais. Não coloque sua esperança nisso. A nossa esperança está no Senhor. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vida. Ele é tudo o que precisamos. Nós que nos chamamos de cristãos, devemos aprender a confiar na suficiência de Cristo na nossa vida. Ele é o todo. Isso que Paulo falou, Paulo aprendeu a viver sem se importar das circunstâncias. Nós cantamos, eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Sabe o que? Está na hora de viver isso. Está na hora de colocar ordem ao nosso caos interior, através da vida de Cristo em nós. De andar neste mundo de trevas com a luz de Cristo e ensinar a outros a conhecer esse Deus de paz. A paz que está acima de todo entendimento, a paz que é reconciliação, a paz que é tranquilidade, tranquilidade no meio dos problemas, a paz que é o sossego da alma quando nos encontramos com o Senhor, o conceito do shalom, que eu acho que um destes BLT nós vamos falar sobre o conceito do shalom, porque o conceito de shalom ele é bem abrangente. Pense num conceito maravilhoso, abrangente, lindo demais, é o shalom de Deus. O Deus de paz. Mas lembre o seguinte, no meio de todo o caos, a soberania de Deus é o que nos sustenta. Saber que Deus governa todas as coisas, saber que Deus rege todas as coisas, saber que a mão de Deus está ali, governando cada decisão humana, cada escolha, cada momento. Por quê? Porque tudo converge para o seu propósito final. A nossa esperança é o novo céu, é a nova terra. Com essa esperança concluímos o nosso BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Como eu falei, você pode assistir por aqui, mas na frente vai aparecer no YouTube, sem aquele intervalo que tivemos. Aqui também vai aparecer depois no podcast, tanto no Spotify como no Deezer. Por quê? Porque nós queremos que BLT, Bíblia, Literatura e Teologia, chegue ao máximo número de pessoas. Gostou? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhe por aqui, compartilhe por YouTube, compartilhe também por Spotify, compartilhe do Deezer. Vamos fazer que as pessoas gostem da Bíblia, da literatura e da teologia. Porque a leitura da Bíblia, acompanhada por uma boa literatura e uma boa teologia, é o tempero maravilhoso que torna a nossa vida muito mais prazerosa perante o Senhor. Então, que Deus abençoe. Este foi o BLT desta semana. Que a graça de Deus esteja na sua vida. E lembre, no meio do caos, o reino de Deus está presente. Basta entregar a nossa vida a Jesus para que nós possamos experimentar essa ordem dentro do nosso coração. Que Deus abençoe. Isto foi BLT.